Lupércio é um jovem de 28 anos que vivia um terrível estado de depressão já há alguns meses. Depois de ter passado por cerca de 3 psiquiatras diferentes, ele começou a se encher de esperança e de alegria por perceber que rapidamente a sua depressão estava passando. Em poucos dias ele se sentia muito bem, com muita energia, muito entusiasmo, muitas ideias para a sua vida. Mas sua mãe estava um pouco intrigada, porque percebia que aquele estado era diferente do estado de normalidade que ele tinha antes da depressão e que, além de estar dormindo pouco, ele estava se irritando com muita facilidade quando era contrariado. Quando questionado, Lupércio respondia mais ou menos assim, que estava cansado daquela vida que ele tinha, que estava tirando o atraso da depressão e que estava cansado de baixar a crista para os outros. Era uma pessoa muito besta quando estava em depressão e que agora precisava cuidar mais da sua própria vida. Lupércio realmente está com a depressão resolvida? Ele poderá seguir uma vida normalmente a partir de agora? Fica comigo até o final que você vai descobrir. Vamos entender melhor o estado atual de Lupércio, nosso personagem que eu citei agora no início do vídeo. Acompanhe aqui. O que estava acontecendo nos últimos 3 dias com Lupércio? Prestem bem atenção. Ele estava dormindo de madrugada e acordando 5 horas da manhã, ou seja, dormindo muito pouco, né? Estava ficando mais inquieto, ficando pouco tempo em casa. Apresentava um estado de intensa alegria, mas que mudava rapidamente para a raiva quando era contrariado. Além disso, estava mais hostil, mais questionador, se sentia e era percebido pelos outros como mais acelerado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Estava apresentando dificuldades de concentração pelo pensamento acelerado, chegou a bater o carro dirigindo depois de beber, um ato de imprudência. E antes da depressão, qual era o seu estado normal, né? Ele sempre foi visto como uma pessoa calma, passiva até, responsável e que gostava de ficar em casa, uma pessoa mais caseira. E ele gostava de dormir cerca de 8, 9 horas por noite. Quando juntamos todas essas características de Lupércio nesse momento, chegamos a uma conclusão de que Lupércio está vivendo um estado de hipomania. A hipomania ela é um parente próximo da mania, na verdade é um estado de mania atenuado. E o que é esse estado de hipomania ou mania? É um estado alterado de humor que caracteriza um conjunto de alterações e que indicam, de fato, um processo patológico ocorrendo aí. No vídeo anterior eu falei sobre transtorno bipolar, dei uma visão geral sobre o conceito, eu falo um pouco da definição de mania e hipomania, vale a pena você assistir se você ainda não assistiu, vai estar aqui na descrição do vídeo, mas os estados maníacos ou hipomaníacos são caracterizados por uma elevação do humor, um estado de excitação do humor, junto com outras características congruentes com esse estado. E essa situação, essa fase que Lupércio está passando, pode parecer boa até um certo aspecto, especialmente para ele. Quando você conversa com ele, ele vai te falar que ele está muito bem, especialmente porque ele faz um contraste com a depressão. Do estado depressivo em que ele estava, comparando ao estado atual, parece que ele está muito bem, porque na depressão você fica desanimado, sem energia, não consegue fazer nada. No estado de hipomania, você pode se sentir mais produtivo, mais acelerado, parece que você tem mais poder, né? Então, isso de fato dá uma recompensa de curto prazo, uma aparente recompensa, em que você estaria compensando aquela depressão em que você se encontrava. Mas percebam que, quando a gente olha para esse conjunto de problemas ou de características que o Lupércio está apresentando, a gente chega à conclusão de que esses sintomas estão causando prejuízo na vida dele. Veja, por exemplo, ele bateu o carro depois de beber, era algo que realmente ele não costumava fazer. Então parece que ele está sob influência de um estado de humor que está levando ele a comportamentos inadequados. Mas não só parece, realmente ele está sobre essa influência e é isso que caracteriza a hipomania. E ampliando o entendimento sobre a situação do Lupércio, percebam o seguinte, lá no início do vídeo eu falei que Lupércio ele vinha num estado depressivo, inclusive prolongado, bem difícil. Então o Lupércio ele teve uma fase depressiva e logo em seguida ele entrou numa fase de hipomania. Essa sequência de eventos, não exatamente que tenham que estar um atrás do outro, mas o fato de um indivíduo ter em algum momento da vida apresentado uma depressão e em algum outro momento da vida apresentado uma hipomania, isso caracteriza o diagnóstico do transtorno bipolar, especialmente o transtorno bipolar tipo 2. No vídeo anterior eu explico a diferença tipo 1 e tipo 2, mas é isso que caracteriza esse transtorno. São fases de humor em que o indivíduo ele tem que ter pelo menos uma depressão em algum momento da vida e uma fase de hipomania.
Aqui é interessante uma explicação, até fazendo uma ponte, um diálogo com os vídeos anteriores que eu falei sobre depressão, falei sobre transtorno bipolar. Percebam o seguinte, essa imagem dos conjuntos é bem interessante para a gente raciocinar. Existem as fases de humor alteradas, né? As fases de humor, eu posso ter uma fase depressiva ou uma fase maníaca, mas as fases elas estão dentro de um conjunto maior, que é o conjunto dos transtornos de humor. Então, num transtorno depressivo, eu tenho apenas fases depressivas. Isso caracteriza um transtorno depressivo unipolar. Já no transtorno bipolar, como o próprio nome diz, bipolar, dois polos, eu tenho fases de humor diferentes. Eu posso ter fases depressivas e fases maníacas ou hipomaníacas. Existe uma terceira fase, que é a fase que a gente quer que as pessoas estejam, que é a fase de normalidade do humor, a fase de eutimia, né? Não é uma fase patológica, mas a gente pode entender também como uma fase, a eutimia, a fase do humor regulado, humor normal. Mas as fases patológicas são essas, fase maníaca, né? Humor excitado, humor para cima, e a fase depressiva, e é isso que caracteriza o transtorno bipolar. Então as fases de humor estão dentro, né, do conceito do transtorno de humor. Então vejam nessa discussão do caso de Lupércio que a identificação da fase hipomania ela é simplesmente essencial para a gente chegar no diagnóstico do transtorno bipolar. E a hipomania ela pode ser difícil de identificar, especialmente quando ela está mais leve, quando ela está iniciando, diferente de uma fase depressiva em que às vezes o próprio indivíduo vem para a gente pedindo ajuda, ele está incomodado. Na hipomania é muito comum você entrar na hipomania e você achar bom, achar legal estar na hipomania, especialmente quando você acaba de sair de uma depressão, porque você sente aquele contraste. Nossa, que legal, a depressão se curou, a depressão passou. Então aqui eu vou mostrar agora quais são os critérios para a gente identificar a hipomania, quais são as características que fazem o diagnóstico da hipomania. Para definir o estado da hipomania, existem 9 características, uma listinha de 9 sintomas, e o indivíduo precisa ter 5 ou 6 desses 9. Eu digo 5 ou 6 porque, a depender se o humor está irritado ou eufórico, eu posso precisar ter mais critérios, isso é um detalhe que a gente leva em consideração no diagnóstico. Mas vamos ter uma visão geral sobre essa lista para compreendermos a natureza desse estado de humor alterado. A primeira característica é humor expansivo ou irritado. E esse ou realmente é importante, porque as pessoas podem se apresentar de uma forma ou outra, ou mesmo misturado. O humor expansivo é aquele estado de euforia, de uma alegria excessiva, de uma autoconfiança. E o humor irritado justamente é aquela situação de baixo limiar para a raiva, né? De eu me irritar com facilidade, de não ter paciência com as situações, é o humor irritado. Então esse é um primeiro critério bem importante. O segundo critério é aumento de energia ou de atividade, um aumento geral de atividade. Esse é aquele estado em que você pode visualizar a pessoa, aquela pessoa que está querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, que está muito empolgada, querendo dar conta de várias coisas, um aumento de interesse geral por atividades além do normal da pessoa. É sempre importante comparar ao estado basal, porque tem pessoas que no seu normal são um pouco mais aceleradas e tem pessoas que são um pouco mais quietas, um pouco mais na sua. Esse é um aumento acima da linha basal do indivíduo. Esses dois critérios, o humor expansivo e o aumento de energia ou de atividade, eles fazem parte do núcleo das características de um estado de mania ou hipomania. Os dois critérios precisam estar presentes para que o diagnóstico possa se firmar. Então, além desse, nós temos também o estado de grandiosidade, que é um sentimento junto com ideias de que o indivíduo ele se sente de fato mais poderoso, mais capaz, às vezes até acima dos outros, daí vem às vezes um comportamento de arrogo, de arrogância, né, diferente do estado normal da pessoa. Uma quarta característica é menor necessidade de sono. Aqui um ponto de atenção para não confundir com insônia. Insônia é a falta de sono, a noite mal dormida. A menor necessidade é eu durmo pouco e não fico cansado. Eu durmo pouco porque eu não estou precisando dormir mais que aquelas horas ali. E aí você vê uma redução na quantidade de horas de sono, além do normal do indivíduo. Mesmo tem pessoas que realmente dormem um pouco menos do que a média, mas no estado de hipomania você vai ter realmente uma distorção em relação ao estado normal de sono do indivíduo. Nós temos também como característica um aumento da fala, a pessoa fica mais falante ou com mais pressão para falar, ela fica mais acelerada, e aí tem muitas variações, tem situações que a pessoa fala tanto a ponto de não deixar ninguém falar. Nós temos também o pensamento acelerado, que guarda uma relação com esse aumento de fala,
né? Você está falando muito, provavelmente porque seu pensamento ele está acelerado, mas o pensamento acelerado por si só é um critério, é uma característica à parte, e aí o indivíduo vai falar pra gente, ele vai relatar que ele está tendo muitas ideias, a mente dele não está parando, e aí num primeiro momento isso pode ser interessante, mas no outro momento ele pode começar a ficar desconfortável e reclamar disso. Uma sétima característica é dificuldades de concentração, né? Os aspectos, aquelas tarefas que eu preciso de mais esforço mental, de mais foco, eu vou ter dificuldade e tem tudo a ver com esse estado de aceleração geral que a mania traz para o indivíduo. Oitava característica, um maior envolvimento em atividades com determinados objetivos. A gente divide isso aqui em 3 áreas, como forma até de pesquisar. A área sexual, a área profissional e a área social. Sexual é justamente a busca de mais parceiros, a busca de mais sexo, a libido está aumentada. Profissional é assim, um envolvimento excessivo com o trabalho que não tinha antes. E o social, um interesse maior por pessoas, por contato social, por conversar, por sair de casa. A nona característica é a maior exposição a riscos. Pessoas na fase maníaca, elas se expõem realmente a mais riscos, elas ficam mais propensas a se envolver em situações que podem trazer danos. E aí você pode ter uso de drogas, abuso de substâncias diversas, dirigir com mais imprudência, né? Uma lista grande de situações. Mas a questão é, bastam apenas os sintomas, eu citei aqui as 9 características da mania, basta apenas então preencher esses critérios para fazer o diagnóstico de mania? Não, porque além das características tem 2 critérios para serem atingidos. Parecido com o que eu expliquei sobre depressão, é o critério tempo e o critério prejuízo. O critério tempo é, esses sintomas precisam estar presentes, no caso da hipomania, por pelo menos 4 dias, no caso da mania, por pelo menos 1 semana, para caracterizar mania ou hipomania. Então veja que se eu tivesse conjunto de características por 1 dia só, isso não configura um diagnóstico de hipomania, apesar da gente prestar muita atenção nesses quadros mais curtos, porque eles podem estar indicando que no momento mais à frente o indivíduo vai fazer um quadro mais completo. E o critério prejuízo é uma coisa que acontece com vários outros transtornos mentais, é que os sintomas eles precisam trazer prejuízo ao indivíduo para caracterizar um transtorno, né? Mas como eu estava colocando aqui na própria descrição, né, nos exemplos que eu estava dando, o indivíduo entrando nesse estado, ele vai se envolvendo em problemas, né? E a vida dele vai ficando com diversos prejuízos. E assim chegamos ao final do nosso vídeo. Hoje eu te expliquei o que é hipomania, como é que se caracteriza essa fase alterada de humor, que é essencial para o diagnóstico do transtorno bipolar. Não existe transtorno bipolar sem uma fase de mania ou hipomania. E para ilustrar a explicação de hoje, nós falamos sobre o caso do Lupércio, né? Que é uma pessoa que desenvolveu uma fase depressiva e em seguida uma fase hipomania e ficou caracterizado para ele um transtorno bipolar. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de se inscrever no canal, dá o like aqui embaixo e se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te esclarecer. Até o próximo vídeo.